As eleições gerais marcadas para 4 de outubro já têm um conjunto de normas que vão orientar as campanhas eleitorais nas redes sociais. Campanhas essas que hoje são muito mais comuns que o contato feito nas ruas de antigamente. A legislação eleitoral brasileira foi atualizada e regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral para acompanhar o crescimento das plataformas digitais e as novas tecnologias de comunicação. É inegável que o período atual da pré-campanha ele tem sido marcado pelos candidatos estando ali nas redes sociais. Antigamente, só fazendo um breve aqui parecer histórico, o candidato ele precisava rodar o interior de Minas Gerais. E lembrando que o nosso estado é um dos maiores, com mais de 800 municípios. Mas hoje esse candidato ele aparece facilmente na casa do eleitor por meio das redes sociais no próprio celular ali. Mas é claro que a lei ela tem requisitos para que isso seja controlado. A própria Constituição Federal, claro, ela permite a liberdade de expressão, porém, ao mesmo tempo, ela garante a isonomia do pleito, que é justamente esse equilíbrio entre os candidatos. Pela legislação atualizada, a propaganda eleitoral nas redes sociais só é permitida a partir de 16 de agosto de 2026 e deve respeitar prazos e limites legais. Mas até lá, os candidatos estão autorizados a mostrar o seu trabalho e fazer postagens que conversem diretamente com o seu público-alvo, desde que não quebrem nenhum tipo de regra. Quando nós falamos de coisas permitidas na pré-campanha, é claro que o candidato ele pode exaltar qualidades pessoais, falar sobre possíveis políticas públicas em Minas Gerais e também criticar a atual gestão, mas sempre sem ofender, nos limites da lei. A justiça, primeiro, ela vai verificar qual o teor ali das manifestações dadas pelos candidatos nas redes sociais. Claro, por meio de denúncias, por meio de manifestações também. É importante lembrar que os tribunais cada vez mais estão com regras de fiscalização maiores. Então, quando nós falamos de possíveis sanções, se dá por meio desses limites não atendidos por meio desses candidatos, que às vezes extrapolam na pré-campanha não apenas as manifestações pedindo votos, por exemplo, o TSE está muito em cima disso. O candidato ele não precisa mais falar manifestamente vote em mim, mas algumas frases que induzem o eleitor a votarem nele também pode ser caracterizada como pedido antecipado de voto. Além disso, os valores gastos de forma astronômica nessa campanha podem levar também a uma possível suspensão desse registro desse candidato. As regras foram adaptadas para lidar com as mudanças tecnológicas, incluindo o uso de inteligência artificial. Normas recentes incorporam proibições ao uso de deepfakes e de robôs automatizados para simular interações de campanha, práticas que podem ser consideradas abuso de poder ou propaganda enganosa. Um dos maiores desafios que não apenas os eleitores, como os juristas também eu me coloco nisso, é esse enfrentamento dessa inteligência artificial e esse, de certa forma, fortalecimento. O que acontece? Nós temos agora resoluções mais fortes que estão barrando essa questão. Por exemplo, hoje aquele candidato que fique comprovadamente que usou o uso de deepfakes ou de fake news durante a campanha, ele pode ter esse registro cassado, né? Então, claro que nós não temos como barrar essas atualizações da inteligência artificial, porque é uma coisa que já está no meio de nós, é uma coisa que cada vez mais tem ficado mais moderna, mas é importante lembrar que a justiça ela está de olho, além da questão da cassação do registro, há multas astronômicas aí que o candidato tenha que enfrentar, além de problemas da justiça também. A fiscalização das campanhas digitais ficará sob responsabilidade da própria Justiça Eleitoral, em conjunto com o Ministério Público Eleitoral e os órgãos auxiliares. Isso inclui monitoramento de anúncios, posts impulsionados e conteúdos suspeitos de violar a lei. Sempre se questione se aquele vídeo é real, se aquela informação é real. Procure sempre canais oficiais de comunicação, jornais que você confia, que você respeite, porque cada vez mais vai ficar impossível de separar o que é realidade e o que é mentira. Então, aquele eleitor que se deparar, tiver o mínimo de dúvidas, vá atrás antes de espalhar aquele conteúdo e se questione sempre, porque o voto ele é poder, e o voto na coisa certa e não em cima de uma mentira é o que de fato muda vidas e muda situações.